Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, muito obrigado a você que está chegando em nosso canal. E eu não posso deixar de dizer-lhe que sou muito necessitado de sua presença em nosso canal, para dar um like, para fazer um comentário, para que inscreva-se no nosso canal. Eu tenho muita necessidade que você possa me ajudar nesse sentido, nessa evangelização. Muito obrigado a você que tem interagido conosco e também vai aqui o meu pedido de perdão por estar tão ausente, tão distante do nosso canal, da nossa comunicação. Embora a comunicação esteja fácil, né? Através do celular a gente pode se comunicar, eu chego aí à sua casa, enfim, a gente interage, aí você pega o número de celular e liga para a gente, manda uma mensagem, mas mesmo assim, no meio de todas essas facilidades, a gente às vezes se vê um pouco comprimido, e muitos de vocês sabem que estamos vivendo essa compressão, né? De forma muito acirrada. Hoje estou aqui em casa, amanhã cedo vou ao hospital para ficar com Jonatas, que continua lá na dependência de Deus. Mas há alguns dias, desde que começou este desdobramento da Páscoa, este período de Pentecostes, que vai até a celebração de Pentecostes, estes 50 dias depois da Páscoa, eu venho fazendo algumas leituras sobre a liturgia diária, né? E a gente é possível constatar um tema que muito me é caro, que é o tema da Cátedra de Pedro. O pastoreio de Pedro, a singular missão que Jesus confiou ao apóstolo São Pedro. Isso me faz lembrar que desde criança, lá na Assembleia de Deus, os pastores, para mim então, eu era rato da casa de pastor. Eu praticamente morava na casa de pastor. Até porque a ideia da mamãe era que os seus filhos homens seriam pastores. E para a gente ser pastor, nós precisávamos copiar um pouco do dia a dia do pastor. Para você ver o fundamentalismo, o radicalismo que havia. Eu estando ali, então ali, eu, como criança, pegava uma água, varria uma casa, limpava um quintal, estava sempre conversando com o pastor e querendo a atenção dele. Isto dava-se porque para nós, o pastor era o anjo da igreja. O pastor era o anjo da igreja. O pastor era o ungido do Senhor, que não podia ser ferido, não podia ser tocado, isso em função de fundamentações bíblicas do Antigo Testamento. Por sinal, Davi falou isso, né? Quando um dos seus aliados disse, vamos matá-lo agora, tratava-se do rei Saul, ele disse, jamais levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Então, essa é uma visão que acompanha os pastores, por exemplo, da Assembleia de Deus, onde, posso dizer, nasci e fui criado. Era o anjo da igreja, o ungido do Senhor. Então, eram pessoas que recebiam uma certa devoção dos membros da igreja. E a minha mãe, como era muito dedicada à igreja, envolvida como presidente do círculo de oração, professora de escola dominical, regente de coral e por aí vai, era inevitável que ela passasse para os seus filhos a figura do pastor como alguém que merecia todo o respeito, toda a reverência, toda a dedicação, e não estava errado.
Isso está errado quando essa pessoa que merece toda essa dedicação começa a trilhar por caminhos errados. Começa a fazer coisas, começa a usar essas prerrogativas para inebriar o povo com as suas ideias, muitas das vezes interesseiras, pessoais, mesquinhas. E isso nunca foi, não é e jamais será bom, essa relação do pastor com as ovelhas. Mas quando ele corresponde, quando ele faz valer com seriedade, com honestidade, com lisura, com santidade, com testemunho comprovado pela Assembleia, aquilo que dele se diz e que a ele e o que a ele se atribui, isso é bonito. Porque são os exemplos, são os grandes exemplos que as outras pessoas veem e querem seguir. Eu não esqueço de Dom Henrique Soares, quando ele diz quem foi o modelo dele para ele ser sacerdote. Era o padre lá da paróquia da cidade dele. Era um modelo. E ele dizia que queria ser um padre igual àquele padre que era o sacerdote lá da paróquia dele. E pelo que vimos, pelo que presenciamos, pelo que escutamos, se não foi igual, foi melhor. Então, esses exemplos são lindos, são bonitos, são maravilhosos. Em quaisquer que sejam as áreas, as funções, não apenas na área religiosa, não apenas na esfera religiosa, em qualquer outra área, qualquer que seja o adjetivo que seja colocado em alguém que está à frente, em alguém que é um líder, em alguém que é um superior, quando aquela pessoa corresponde àqueles adjetivos, àqueles títulos que lhes são atribuídos, isso é bonito, porque os liderados acabam querendo imitar o seu líder. Ou seja, se algum dia eu chegar a ser aquela pessoa, aquele líder, eu quero ser igual a ele, quero ser melhor que ele. E não há maior alegria para um mestre do que quando o mestre vê o seu discípulo passando dele, sendo maior nas qualidades, nas virtudes, no saber. Isso é muito bonito. Mas estou falando isto exatamente porque este período pascal que estamos vivendo, estamos em plena Páscoa. Este período, este desdobramento de prolongamento da Páscoa, se nós temos o desdobramento da Quaresma, 40 dias que preparam a Páscoa, nós temos um desdobramento de 50 dias de Pentecostes que prolongam a ressurreição histórica de Jesus Cristo. Neste período, por sinal, prepare-se que os meus parênteses, né? A minha prolixação é extrema, didática nenhuma. Neste período, antes de dizer o que eu quero dizer, você está observando que estamos lendo a cada dia o livro dos Atos dos Apóstolos? A cada 3 anos, liturgicamente, a igreja lê toda a Bíblia. A igreja lê toda a Bíblia. Estamos paulatinamente, sistematicamente, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, que é exatamente a igreja de Pentecostes. É a igreja da Páscoa, é a igreja da ressurreição, é a igreja que brota do testemunho da ressurreição. Então, repetindo-me, como eu dizia, os católicos não têm Bíblia, os católicos não sabem ler a Bíblia, eles são errados, fazem coisas erradas porque os padres não ensinam a palavra de Deus. Devemos ter um cuidado muito grande com esta afirmação. Quem surgiu com esta afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é uma afirmação luterana e tem muitas coisas por trás disto. O porquê da sola escritura, o porquê do fundamentalismo bíblico. É preciso que a gente saiba verificar isto.
Mas estou dizendo que a cada dia a igreja ela come das Escrituras, que torna-se palavra de Deus através da sagrada liturgia, que torna-se palavra de Deus através da igreja, que a interpreta de forma sólida, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. Então é bom que digamos, quando alguém diz, o católico não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus, não lê Bíblia, devemos ter esta consciência. Quem está acompanhando a liturgia da palavra diariamente, você verifica o quanto lemos Bíblia na Igreja Católica. Todas as orações da igreja são bíblicas. Repito-me, são bíblicas enquanto formatadas, formuladas pela igreja. A Bíblia fora da igreja, ela serve para o que a gente vê constantemente no dia a dia. Cada qual pega uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, por sinal faz o que quer fazer, reconstrói, tira, aumenta, faz outras interpretações, porque quem sabe a língua original da Bíblia não é a Igreja Católica. É alguém que funda uma igreja hoje, que está estudando o hebraico, o grego, o aramaico. A Igreja Católica não conhece as línguas do mundo bíblico. Então, as pessoas que têm uma interpretação melhor dos originais, daquilo que se entende por originais da Bíblia, dos manuscritos. Isso tem que ser assim, 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 e cada um manda lá para a gráfica, faz uma Bíblia desse jeito e coloca lá as suas notas de rodapé e deixa rolar. Então devemos ter esta convicção. Estamos na época do testemunho da ressurreição. E os escritos sagrados, eles são pascais. O Novo Testamento, que literalmente é o livro da igreja, é um livro pascal. É um livro iluminado pelo Espírito Santo. É um livro que tem a força do Espírito Santo. E é exatamente o que estamos verificando nestes 50 dias. A força do Espírito, a igreja conduzida pelo Espírito, os apóstolos tomando decisões pelo Espírito Santo. Então é muito importante que neste período verifiquemos o quanto na quaresma aconteceu mesmo. Cada dia da quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas, que leituras profundas, extraordinárias, e a igreja traz uma explicação sólida dos textos, uma interpretação sólida dos textos sagrados. Não é diferente no tríduo pascal propriamente dito e neste desdobramento de prolongamento da ressurreição, da Páscoa de Jesus Cristo. Então, a igreja tem as Escrituras. Se tem alguém que maneja bem as Escrituras, como disse São Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que bem maneja a palavra da verdade, esse alguém é a igreja. O segundo ponto, ou ponto que propriamente quero comunicar com vocês e que me chama a atenção, é que este período, desde o período pascal, a ressurreição de Cristo, a gente vê a figura de Pedro. É algo extraordinário. É algo muito sólido. Ou seja, a maneira como eu via os meus pastores, quando desde criança, pastor Didi, que se acabou no fundo da rede, igual uma bolinha, né? Pastor Valdemar Farias, pastor Judá, pastor João Lima,
pastor Américo Monte Correio, pastor Albano, pastor Lourenço Ferreira Rodrigues e vários outros que me fogem agora. Multipliquemos esta veneração a eles com todo o respeito devido a qualquer um deles e a qualquer ser humano que esteja num quadro, numa função de liderança. Atributos que lhe sejam dignos e pertinentes daquela função. Ou seja, tudo aquilo que eu aplicava e que aprendi a aplicar e a respeitar e a venerar aqueles meus pastores na Assembleia de Deus, isto precisa ser multiplicado à pessoa de Pedro e do Colégio Apostólico. De certa forma, o vídeo ou os vídeos que vou fazer a partir deste, eles vão retomar aquele tema que, em função da Quaresma, a gente deu uma parada, que é a Cátedra de Pedro. Os líderes, a liderança da igreja, ela está literalmente fundamentada em Jesus Cristo, que constitui um colégio apostólico de 12 homens. E é claro, é evidente, diga o contrário quem quiser dizer, interprete ao contrário quem quiser interpretar, mas desde a aurora do cristianismo, desde a primeira hora do cristianismo, os primeiros cristãos interpretaram, verificaram e consolidou-se a ideia de que o apóstolo São Pedro foi colocado como o primaz do colégio apostólico. Os próprios apóstolos, os pais da igreja, como é dito no protestantismo, para não dizer os padres, preferem dizer os pais da igreja. Então, esses pais da igreja, a gente, lendo os seus escritos, verificamos a figura de Pedro. São pessoas que não estão 2000 anos atrás do evento, são pessoas que estão ali coladinhas. São pessoas que estão próximas daquelas testemunhas fidedignas dos fatos que aconteceram desde o início. Então, o magistério da igreja, os nossos bispos, os apóstolos, e com eles o chefe dos apóstolos Pedro, e com eles cada sucessor apostólico, os bispos, e com eles cada sucessor de Pedro, do primado de Pedro, o Papa, que também é um bispo, é um sacerdote, é um diácono, é um batizado, é um crismado, é um alguém que fez a primeira comunhão, é um alguém que casou-se com a igreja. Essas pessoas, essa liderança é digna do nosso respeito, da nossa veneração. Essas pessoas, eles são literalmente representantes dos apóstolos, porque os próprios apóstolos encarregaram-se de escolher os seus sucessores. Foram eles. Não é uma invenção espúria, tardia, não é uma apelação, são fatos. Abra depois em Atos capítulo 20, quando São Pedro manda chamar os anciãos de Mileto e lhes dá ordens para que sejam os vigias do rebanho do Senhor. Então, eles encarregaram-se de estabelecer os seus sucessores, os bispos. E de geração em geração, e logo cedo, e muito cedo, a figura de Pedro, o chefe do colégio apostólico, ela também foi acontecendo paulatinamente. Sempre teve um bispo
que ocupou a chefia do colégio apostólico, que agora já não eram mais 12, foi se aumentando até o expressivo número que hoje temos. Então eles sempre verificaram, aquele colégio apostólico sempre verificou que Pedro tinha que ter um sucessor. E essa sucessão acontece até hoje no Papa Francisco. Ou seja, a igreja não tem espaços vazios. Desde o início do colégio apostólico constituído por Jesus até hoje, aquele colégio apostólico, ele não deixou de existir. No meio das crises, no século das sombras, da escuridão, esse colégio sempre esteve presente na pessoa dos bispos e na pessoa do Papa do seu tempo, da sua época, que esteve liderando, conduzindo esse grande colégio apostólico. Então essas pessoas, e isto vale para os nossos sacerdotes. Isto vale para os nossos sacerdotes, e isto precisa chamar a nossa atenção. Porque nós estamos em uma igreja, quando a Igreja Batista completou 100 anos aqui no Brasil, eu esqueço o nome do pastor que fez uma pregação, e ele disse: nós não estamos nem aí com o negócio de sucessão apostólica. Isso para nós não tem valor algum. Para nós tem. E os fiéis dessas igrejas têm uma veneração, um respeito tão grande pelos seus pastores. Por sinal, diante de testemunhos impróprios e não condizentes com a personalidade, com a figura de um ser pastor, mesmo quando são achados e comprovados que estão cometendo crimes absurdos, muitos dos fiéis dessas igrejas vão a público defender o seu pastor. Aquilo é politicagem? Aquilo é perseguição religiosa? Aquilo é o diabo querendo destruir a imagem do anjo da igreja? Ou seja, mesmo diante de evidências, muitos dos fiéis estão ali. É o meu pastor, é o anjo da igreja, é o ungido do Senhor. Ai de quem estão defendendo o seu pastor. Repito-me, este comportamento precisa ser multiplicado dentro da Igreja Católica, que tem sucessão apostólica, que não tem espaços vazios. Precisamos dizer, queridos, é um pouco doído, é um pouco intragável, indigerível, mas todas essas pessoas que se intitulam pastores, bispos, apóstolos, que não estão na Igreja Católica, não são. Não são porque eles vão surgir de uma ruptura. Eles irão surgir de uma ruptura, ou seja, não há sucessão. Imagine, Jesus começa a sua obra, a sua igreja, o seu colégio apostólico há 2000 anos atrás, 15 séculos depois, eu vou me intitular pastor, eu vou me intitular padre, eu vou me intitular bispo, apóstolo, e isso agora virou uma banalização tal, sobretudo quando, com todo respeito às mulheres, queridos, mas muitos de vocês estão acompanhando o que alguma bispa por aí, ou algumas bispas, estão fazendo. Isso aqui não tem valor algum, queridos. Isso aqui não tem valor algum. É uma constituição, é uma nomenclatura que para eles e para elas não tem valor algum.
Eu não tenho porquê, é até uma indignidade da minha parte, dizer que Valdemiro Santiago é apóstolo. Para mim é uma indignidade dizer que Edir Macedo é bispo. Para mim é uma indignidade dizer que Samuel Ferreira é bispo. Para mim é uma indignidade dizer que Isa Reis é bispa. E por aí vai, queridos. Hoje tudo aquilo que rechaçavam e ridicularizavam na Igreja Católica, agora estão pegando para si. É bispo, é apóstolo, e não demora, vai sair um papa aí no meio disso. Não tenha dúvidas que não vai demorar muito, vai aparecer um papa. A Igreja Católica, ela tem sucessão apostólica. Isto é muito sério, queridos irmãos. Isto é muito sério. Você tirar algo de onde tem, de onde há, de onde existe, para colocar onde não existe. Eu não estou falando aqui de respeito, eu não estou aqui falando de postura, de testemunho. Nunca irei cansar-me de dizer o que Dom Francisco disse aqui há poucos dias. Lá tem pessoas mais santas do que eu. Ele que foi presidente da comissão ecumênica, ele pode falar isso, ele sabe o que estava dizendo. E diz com muita propriedade. Lá tem pessoas mais santas do que eu. Eu não estou falando disto, queridos. E se ele diz que lá há pessoas mais santas que ele, imagina que eu. São muitos homens de Deus, muitas pessoas idôneas, muitas pessoas sérias, muitas pessoas que têm testemunho, muitas pessoas que têm vida de oração, muitas pessoas que têm comunhão com Deus, mas não têm a sucessão apostólica, ou seja, o seu ser pastor não é válido. Por isso disse, isso é indigerível, é intragável, não soa bem, mas é uma verdade. Eles não falam tanto em nome da verdade, que isto é verdade, e muitos católicos a gente tem que escutar. Pois esta é uma verdade. Porque começaram no século XVI de uma ruptura. Lutero não tinha autonomia para consagrar ninguém, para ordenar ninguém ao sacerdócio, ao episcopado. Embora ele tenha constituído o seu colégio magisterial. Um padre não pode consagrar, ordenar um outro padre. Um diácono. É preciso a presença do pastor, a presença do bispo para fazer a ordenação. Então, eu já vou parar por aqui este vídeo, porque ele vai longe. Serão alguns vídeos que irei gravar sobre isto. O que quero nesta introdução é dizer que Quaresma não terminou. Quando a gente entra neste período de prolongamento da Páscoa, este desdobramento de prolongamento da Páscoa, que vai até a solenidade de Pentecostes, é possível verificarmos a figura de Pedro e dos demais apóstolos que estão em comunhão com Pedro. Isso é claro, isso é evidente. Não enxerga quem não quer enxergar. Diz que sucessão apostólica não vale nada quem não quer. Quem quer pegar a Bíblia e usá-la do seu jeito, da sua maneira. Mas quem quer ser fiel
as Escrituras, a tradição cristã, a maneira como Jesus organizou os seus apóstolos e como os apóstolos de Jesus foram organizando a igreja de Jesus, essa pessoa vai constatar que esses pastores, eles são dignos do nosso respeito, da nossa reverência, da nossa credibilidade, das nossas orações. Devemos orar e rezar pelos nossos líderes. Devemos rezar pelo Papa Francisco, porque ele é Pedro. Ele é Pedro e precisa das nossas orações. Devemos rezar pelos nossos bispos, porque eles são o colégio apostólico. Eles são representantes legítimos, não espúrios. A Igreja Católica não veio agora chamar o padre tal de bispo, não veio agora chamar o padre tal de apóstolo, não. A Igreja Católica segue uma linha coerente, sóbria, desde o período apostólico. Então, o Papa, os bispos, os presbíteros, os sacerdotes, os diáconos, eles estão dentro desta sucessão apostólica. Não tem espaços vazios. A igreja, 2000 anos, ela segue a sua trajetória, a sua caminhada, no meio das luzes e no meio das sombras. Ela não perde o seu munus petrino, o seu munus apostólico, o seu colégio apostólico. Então, esses homens, de fato, são dignos do nosso respeito, da nossa veneração, da nossa admiração, e é preciso que o nosso respeito ancore-se naquilo que disse Jesus. Quem os recebe, a mim recebe. Quem os acolhe, a mim acolhe. Eles não se intitularam, eles não se autoproclamaram, se autodisseram. Eles não se auto-ordenaram, se autoconsagraram. Não. Eles foram escolhidos por Jesus Cristo, que quis reconstituir o antigo Israel, construindo um colégio de apóstolos no número de 12. Falando dos 12 patriarcas, falando das 12 tribos de Israel e por aí vai. Assim como o 40 é um número teológico, o número 12 também. E a gente vê São Pedro, logo ali antes de Pentecostes, organizando, recompondo o colégio apostólico que entrou em defecção em função de Judas, que traiu Jesus Cristo. Ele preocupa-se, observe este detalhe. Quem constituiu o colégio apostólico? Do meio dos discípulos, Jesus. Após uma noite de oração, ele desce do monte e escolhe aqueles que ele quis para serem seus apóstolos. A quem coube esta missão? Pedro. Antes de Pentecostes, ele levantou-se no meio daquelas 120 pessoas, daqueles 120 irmãos, entre os quais estava Maria, mãe de Jesus. E ele vai dizer que era necessário escolher um dos discípulos, um daqueles que tinha acompanhado Jesus na sua entrada e na sua saída, para que ocupasse o lugar daquele que foi o traidor. Então isto é sério, queridos irmãos. Isto é extremamente sério. Por isso estou dizendo, Quaresma não terminou. Quaresma não é simplesmente um desdobramento litúrgico da Semana Santa do Tríduo Pascal. Quaresma é uma atitude constante. É uma atitude constante e muito me entristece. Eu que vim de uma realidade onde os meus pastores eram venerados, eram respeitados. Queríamos estar ao lado deles, escutando, vendo o seu proceder e suas atitudes. Quando deparo-me com tantas pessoas que sequer têm uma ordenação,
um grau da ordem. E abrem a boca para falarem impropérios, coisas tão indignas de um pagão, quanto mais de um cristão. Me dói muito quando vejo pessoas dizendo-se católicas, evacuando pela boca contra o Papa, contra os autênticos apóstolos de Jesus Cristo. Está faltando isto em nós, queridos. Quaresma não acabou. É tempo de pedirmos a luz do Espírito Santo. É hora de pedirmos, vamos colocar a cabeça em cima do pescoço, vamos colocar a cabeça no eixo, queridos irmãos, porque o Espírito Santo, estamos no período do Espírito Santo, a era do Espírito, ele jamais vem abrir a boca para falar coisas do naipe, da estirpe, da natureza, que muitas pessoas, dizendo-se cheias do Espírito Santo, falam contra as autoridades constituídas por Jesus Cristo. Jamais, queridos. Jamais. E são coisas tão terríveis, são coisas tão absurdas, que o Espírito Santo fica desacreditado. O Espírito Santo fica desprestigiado, despersonalizado, queridos. É muito sério este ponto. É muito sério este ponto, queridos. Não existe organização. Não existe organização que não tenha um líder, que não tenha uma cabeça gestora, que não tenha uma administração. As próprias comunidades protestantes, elas têm um corpo administrativo, um colégio administrativo. E a Igreja Católica tem este colégio porque é deixado por Jesus Cristo, constituído por Jesus Cristo. Ele escolheu aqueles que ele quis. E nós, agora, cheios do Espírito Santo, nós agora que flutuamos no Espírito, nós agora que vivemos na dinâmica do Espírito, falamos as piores barbaridades contra aqueles que o Senhor Jesus constituiu. Isto é extremamente sério. Isto é extremamente sério. Por isso digo, eu não creio nesse Espírito Santo. Por favor. Você é livre, meu querido irmão. Eu sei de onde vim. Eu sei como tratava os meus pastores. Desde criança, como minha mãe ensinou. E as pregações que eles faziam em cima desta Constituição, que deveria ter respeito, que de fato eles eram os anjos da igreja. Então, se isto é válido para eles, que não têm sucessão apostólica, imagine para a igreja de Jesus Cristo. Fujamos desta tendência maligna, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Fujamos deste ridículo, deste processo significador. É impossível que alguém conduzido pelo Espírito Santo, é impossível que alguém guiado pelo Espírito Santo tenha palavreados tão torpes, tão indevidos, tão desqualificados, tão rasteiros para exprimir-se aqueles que Deus constituiu. Eu volto com este tema no nosso próximo vídeo, que desça sobre todos nós ininterruptamente
em cada segundo, que neste período de Pentecostes possamos fazer uma grande quaresma a nível pentecostal, a nível de Espírito Santo, para que ele venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios. Que possamos dizer: Espírito Santo, queima os meus lábios impuros. Em nome da verdade, em nome da razão, em nome da santidade. E não da santidade em si, mas da minha santidade. Daquilo que eu entendo por santidade. Porque eu me acho mais santo que os demais. Eu me acho mais santo que o meu padre, eu me acho mais santo que o bispo, eu me acho mais santo que o papa, eu me acho mais santo que os irmãos daquele grupo, daquela comunidade, daquele movimento. Então, em cima da minha santidade. Há poucos dias encontrei um irmão saindo de uma igreja. E eu estava saindo do hospital. Ele disse para mim: eu estou vindo. Eu perguntei: o senhor está com alguém no hospital? Não. Bem ao lado tem uma igreja que tem um rito tradicional, né? Eu vim trazer a família aqui, porque aqui o negócio é sério, né? Aqui o negócio é sério, aqui não é como... E eu paro por aqui. Porque eu conheço muito bem a pessoa que estava falando o que disse para mim. Pessoas sem nenhum escrúpulo de consciência. Pessoas sem nenhuma credencial moral. Vêm desacreditar a Igreja de Jesus Cristo. Isto é extremamente sério, queridos. Isto é extremamente sério. Basta dizer, e não mando recado, quando eu deixo de participar da Santa Missa aqui na igreja perto da minha casa. Porque eu quero ir à missa lá na igreja do... Aquele é cheio do Espírito Santo, esse aqui não presta. Eu não entendo, eu estou pisando no meu batismo, no meu crisma, na minha primeira Eucaristia, no sacramento do matrimônio, em tudo. Porque eu não estou crendo na igreja. Eu estou crendo no padre. Sobretudo se a missa dele é daquela que pula para cá e fica de ponta cabeça e faz isso e faz aquilo outro. Por aí vai. Somente isto, queridos, já diz que eu não sou um cristão de verdade. Eu não compreendi nada do que é o Espírito Santo, o que é uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. É bom dizer que aquilo que se entende hoje como Espírito Santo não tem nada a ver com o que é Espírito Santo guiando a igreja, guiando a vida das primeiras comunidades cristãs. Não tem nada a ver com aquele Espírito Santo do dia de Pentecostes. Todo este movimento dito pentecostal começou em 1906 lá nos Estados Unidos. Pesquisa a história. Pesquise a história. Como aconteceu. Hoje, por sinal, a gente ainda escuta por aí, ainda vê. Por exemplo, o Jimmy Swaggart. Quando ele começou o trabalho dele explodindo, aí a partir dali começaram as renovações carismáticas pelo Brasil, pelo mundo, inclusive da Igreja Católica. Está aí, queridos. Não sou eu a que a dizer, está aí. Então é necessário que a gente busque entender o que é o Espírito Santo, porque este Espírito Santo que está imperando por aí, ele não pode ser o Espírito Santo, queridos. A igreja vivia em paz. Atos capítulo 9 e o versículo 31.
Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja inteira na Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja no antigo Israel, em todas as suas dimensões geográficas, ela vivia em paz. Ia se construindo na veneração do Senhor e crescia animada pelo Espírito Santo. Antes de 1906, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, não havia isso. Não tinha isso. Ah, missionário, eu preciso de mostrar o que aconteceu lá com o padre Manuel Lacusa, se não estou enganado. Calma, vamos olhar a coisa dentro do seu contexto. Vamos olhar a situação dentro do seu contexto. Veja se foi isto mesmo que aconteceu. Como aconteceu? Por que aconteceu? Não sejamos como outros irmãos que tiram a situação do seu contexto e fazem o que querem fazer, do seu jeito. Querem construir história a partir daquela situação descontextualizada. É preciso, queridos, que tenhamos uma consciência sóbria em cima disto. Eu não estou falando aqui de frutos, eu não estou aqui falando de pessoas que deixaram de beber, de pessoas que deixaram de se prostituir, de pessoas que não conheciam nada da igreja e agora passaram a conhecer. Queridos, isso no meio do protestantismo está cheio. Isso no meio dos irmãos pentecostais está cheio, repleto de pessoas de que foram de alta periculosidade. Hoje estão mudadas, estão transformadas. Tem um testemunho bonito. Isso aqui não vem dizer muita coisa. Só que essas pessoas, elas não aceitam Nossa Senhora, elas não aceitam a Eucaristia, elas não aceitam o Papa, elas não aceitam os santos, elas não aceitam o batismo da igreja, elas não aceitam nada. Mas são pessoas que têm uma vida hoje exemplar. Uma vida moralmente digna, sólida. Quantas mulheres que estavam jogadas na lama, hoje são grandes mulheres. Mulheres casadas. Mulheres de testemunho. Mulheres que têm história, experiência para ensinar às outras. Então me dói, quando eu escuto pessoas dizendo, eu era católico. Meu Deus do céu, você não era nada, de fato você não era e nem agora. Agora está pior. Não era e agora é que não é mesmo. Eu paro por aqui. Que Deus nos abençoe e que continue a descer sobre todos nós a força do Espírito. Que andemos guiados, como está dizendo este texto. A igreja crescia animada pelo Espírito Santo. Que sejamos animados pelo Espírito Santo no testemunho da igreja. Que sejamos animados pelo Espírito Santo na dor, na provação, nas dificuldades. Quando o nosso chamado está sendo colocado em xeque. Quando o nosso chamado está subindo o Calvário. Que sejamos animados pelo Espírito Santo quando já estamos na cruz e temos a coragem de Pedro de dizer, vira a cruz de cabeça para baixo. Que tenhamos a coragem de dizer como São Lourenço, virem para o outro lado, porque este lado já está bem assado. Aí não tem para ninguém. Esta é a igreja de Jesus. Este é o Pentecostes, que a igreja da primeira hora viveu, experimentou, disso deu testemunho. E por isso nós estamos aqui hoje. E se quisermos continuar, é necessário que hoje olhemos para trás, para 2000 anos atrás, e queremos seguir
aquele modelo pentecostal, aquele modelo pneumatológico, aquele modelo do Espírito Santo das primeiras horas da igreja, e não esses modelos que estão por aí. Abraço. A gente volta com esse tema.